O meu tema hoje é uma cidade sob a epidemia. Poderia ser uma nação sob a ira de Deus, ou uma cidade sob a ira de Deus. Mas, para contextualizar, eu vou chamar uma cidade sob a epidemia. Está baseado no recenseamento que Davi mandou fazer do povo. E esse texto está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, e no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Então, eu vou dividir aí, pelo menos em 4 pontos. O primeiro ponto é o pecado do líder. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, começa assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então está falando que foi Satanás que incitou Davi a numerar Israel. O segundo livro de Samuel, capítulo 24, começa assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra ele, dizendo: Vai, numera Israel e Judá. Então, para entender realmente o que está escrito, nós temos que juntar esses dois textos. Em primeiro lugar, a ira de Deus se acendeu contra Israel. E aí, pode ser contra toda a nação de Israel, embora esteja em foco aqui a cidade de Jerusalém. E a ira de Deus se acendeu porque a nação havia pecado. E aí eu não vou, para ganhar tempo, eu não vou olhar lá no livro dos Juízes, mas repetidamente no livro dos Juízes tem um refrão que diz assim: E tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e adoraram os ídolos de Canaã. E aí diz: a ira de Deus se acendeu contra Israel. Repetidamente está no livro de Juízes esse refrão. Então entendemos aqui que a ira de Deus se acendeu contra Israel porque Israel havia novamente incidido nesse pecado da idolatria, que violava o primeiro mandamento do decálogo, que é: não terás outros deuses diante de mim. Eles adoraram ídolos. Porém, a maneira como Deus age, nós vemos aqui assim: a ira de Deus se acendeu contra Israel, pelo que Deus incitou Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e Judá. E no primeiro livro de Crônicas diz que Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a enumerar Israel. Então, acredito que quando a ira de Deus se acendeu contra Israel por causa da idolatria, eles haviam violado a aliança. Então Deus autorizou ou enviou Satanás, porque nós vemos que Satanás, como por toda a Bíblia está escrito isso, Satanás não é o inimigo de Deus, né? Quando a Bíblia diz assim: o diabo, vosso adversário, primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele está dizendo que Satanás é o adversário da igreja, mas Satanás é um servo de Deus. Satanás está sob a autoridade de Deus, e Satanás não pode agir sem a autorização de Deus. Então vemos aqui que Satanás foi autorizado a tentar Davi, e incitou Davi, colocou no coração de Davi o desejo de recensear o povo, de fazer o censo do povo, para saber quantos guerreiros ele tinha. Podemos comparar isso aí com a tentação que Jesus teve com Satanás lá no deserto, quando por 3 vezes Satanás tentou induzir Jesus a fazer algo, e Jesus não cedeu, mas no caso aqui Davi cedeu. Aconteceu algo semelhante com Pedro, né? Satanás manipulou Pedro, colocou desejos em seu coração. Satanás colocou desejos no coração de Judas Iscariotes. Satanás colocou desejos no coração de Ananias e Safira. Então, já sabemos então que Satanás tem esse poder de sugestionar, de manipular, colocar desejo no coração de pessoas para que elas ajam. E nesse caso aqui foi por ordem de Deus. Eu fico imaginando que podemos pensar o seguinte:
A nação havia pecado, cometendo idolatria, mas agora o líder da nação, que era Davi, que estava com a responsabilidade de resistir à tentação de Satanás. E Satanás colocou no coração dele enumerar o povo, fazer o censo, o recenseamento, para saber quantos guerreiros havia no seu exército. E Davi poderia ter resistido, ele poderia, por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é resistir aos desejos que ele coloca em nosso coração. E aí, naturalmente, Davi se orgulhava de ter um exército muito grande. Na contagem que Joabe faz, há uma variação, né? Num texto está aqui, o exército era de 1.300.000, e no outro texto diz que era de 1.570.000. De qualquer maneira, é um exército respeitável, né? Hoje, eu acho que somente nações como a China, a Coreia do Norte, ela é um país pequeno, né? Mas já ouvi falar que tem 800.000 soldados. Estados Unidos tem um grande exército também. A Rússia tem um grande exército também. Então, isso foi um pecado, porque Davi fez isso por uma expressão de vaidade, né? Para saber, para se orgulhar, né? Poderia acontecer a mesma coisa hoje, quando algum pastor de uma mega igreja pode, por vaidade, por orgulho, sem que Deus tenha mandado, exibir o número de discípulos da sua igreja por uma questão de vaidade. Embora não seja errado contar o povo, porque em outras ocasiões Deus mandou contar, né? Aliás, o Novo Testamento começa contando quase 3.000, 5.000 e por aí vai. Mas tudo depende das circunstâncias. Então, mas o certo é que a nação pecou, a responsabilidade estava com o líder, porque Satanás foi autorizado a tentar o líder, e o líder caiu. E aí, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu quero destacar o segundo ponto, é que Deus deu 3 opções para Davi. Olha como é que Deus é. Eu sempre digo que nós estamos sempre procurando conhecer a Deus através das Escrituras. Deus mandou o profeta Gade dar a Davi 3 opções de castigo. Então, aqui também há uma variação, porque no segundo livro de Crônicas 21, ele diz aí: ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos seus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar quem me enviou. Meu livro de Crônicas 21, 12. Então, essas 3 opções que Deus deu para Davi através do profeta Gade, né, que são exatamente no Antigo Testamento, repetidamente, esses 3 juízos Deus usa quando ele quer castigar o seu povo. É a espada, que é a guerra, e aqui no caso já era derrota diante dos seus inimigos. E aqui no texto de 1 Crônica está 3 anos de fome. 3 anos de fome, em primeiro lugar, né? 3 anos de fome. A fome é um flagelo que Deus usa para castigar um povo, uma nação. Aqui 3 anos de fome. Só que no capítulo 24 de 2 Samuel, está 7 anos de fome. Né? Lá está 7 anos de fome, aqui são 3 anos de fome. Tanto o 7 como o 3 já tem em paralelo em outros textos. Né? Então, o certo é que sejam 3 anos de fome ou 7 anos de fome, é um castigo terrível, né? Vamos imaginar aqui uma cidade. No caso era Jerusalém, que é a cidade. Ou poderia ser sobre todo Israel, uma nação, vamos dizer, o Brasil, por exemplo. 3 anos de fome, ou 3 meses ser consumido diante dos seus inimigos, a espada, né? Ir para a guerra contra os inimigos e ser derrotado. Isso era uma opção. Então, a derrota na guerra, aí já está dizendo, Deus, é um castigo de Deus, né? E, embora a gente olhando de maneira natural, a gente ache que não é bem assim, mas a Escritura revela que é Deus que dá a vitória ou a derrota. Isso aqui está por toda a Bíblia.
Então, 3 anos de fome, 3 meses sendo derrotado pelos seus inimigos. Aí eu acho interessante essa expressão aqui. Primeiro livro de Crônicas 21, 12, diz assim: o que 3 dias, a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. É interessante, eu acredito que é a única vez que aparece essa expressão na Bíblia, que a peste é a espada de Deus, né? Porque ele fala: a espada dos teus inimigos te alcança na guerra. Mas aqui ele diz: a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, durante 3 dias consuma. Todos os termos de Israel. Essa peste aqui é chamada de praga na Bíblia, né? Hoje nós poderíamos chamar de epidemia, porque no caso aqui seria epidemia e não pandemia, porque é um cordel no mundo todo. E poderíamos até, porque a Bíblia ela não usa essa linguagem moderna, mas com certeza Deus enviou um vírus. É interessante que lá no livro de Jonas, Deus enviou um bicho, né? A tradução de bicho, que feriu aquela árvore que havia abrigado o profeta Jonas, e a árvore morreu. Deus enviou um bicho, era um vírus, um micro-organismo. Essa linguagem da Bíblia não é uma linguagem moderna, porém podemos entender que foi assim. E aí, diante dessas 3 opções, Davi ficou angustiado, porque qualquer das 3 opções era realmente muito difícil para ele. Mas ele escolheu os 3 dias de peste. Que ainda diz assim: peste na terra, a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. O anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. E aí Davi escolheu os 3 dias de peste. E durante esses 3 dias de peste, morreram 70 mil judeus. Acredito que só na cidade de Jerusalém, né? Porque o cenário aqui, apesar de representar todo Israel, é a cidade de Jerusalém toda. O que nós poderíamos, vamos imaginar aqui, aplicar, contextualizando aqui, né, para os nossos dias? Aqui há um princípio. O princípio é: o povo todo pecou. No caso aqui, todo o povo pecou. Se nós formos olhar, por exemplo, para o povo, vamos imaginar o povo brasileiro. Será que o povo brasileiro é um povo pecador? Será que o povo brasileiro obedece a Deus, obedece às leis de Deus, de maneira geral, né? Sabemos que tem muita gente do Brasil que obedece a Deus, mas provavelmente uma minoria. Agora, a maioria do povo brasileiro obedece a Deus, teme a Deus, respeita as leis de Deus? Ou, na verdade, a maioria do povo brasileiro, até mesmo muitos religiosos, confessa a Deus com os lábios, mas como diz a Escritura, o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, Jesus fala isso, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, se nós formos ser sinceros e honestos, a maioria do povo brasileiro não é muito cuidadosa com a questão do seu relacionamento com Deus, ou com as leis de Deus, mas, de certa maneira, leva a religião assim como uma coisa secundária, de qualquer jeito, sem examinar cuidadosamente essa questão. E o povo de Israel aqui, né, havia praticado idolatria. Esse era o pecado específico dele. Nosso caso aqui, tanto pode ser esse pecado como muitos outros, né? Mas, de qualquer maneira, a responsabilidade ficou com o líder, porque o líder, isso é um princípio que existe na Bíblia. O líder é muito importante. Às vezes o líder representa o povo mesmo. O líder tanto pode atrair a ira de Deus, como pode aplacar a ira de Deus. Quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele era o representante. Ali, o que estava acontecendo ali no deserto, entre Jesus e Satanás, era o que é chamado, antigamente era muito usado, combate singular, né? Um representante de cada grupo estava ali para lutar. Então, Jesus estava representando toda a humanidade ali, e Satanás estava representando do outro lado, dos demônios. E Satanás não conseguiu induzir Jesus a cair nas suas tentações. Então, foi uma vitória para a humanidade, porque Jesus é o representante da humanidade toda. Um outro texto que podemos ver, esse combate singular, foi no caso de Davi e Golias, né? Davi era o campeão de Israel, e Golias o campeão dos filisteus. Como Davi venceu Golias, o princípio foi dado lá, foi esse, né?
o lado que vencer, cujo campeão vencer, o outro lado fica escravo. E é vencedor desse lado aqui. Então, Davi estava nessa situação, como sendo o rei, o líder da nação. Ele foi colocado dentro de Satanás para ser tentado. E aí, eu acredito que é muito difícil um líder resistir a isso. Só Jesus resistiu, porque Jesus era o Filho de Deus, sem pecado. E Jesus venceu, mas acredito que a maioria dos líderes acaba sucumbindo diante da tentação, seja que tentação for. No caso aqui, era essa questão do censo. E Davi caiu. E aí, 70 mil homens, aqui diz 70 mil homens de Israel morreram naqueles 3 dias de peste. Parece que era mais letal do que o Covid. E então fica aí a lição, né, para nós. 70 mil morreram da praga, ou da peste, ou do vírus, ou da epidemia, né? Porque já que era ali a nação de Israel, a cidade de Jerusalém. E aí como foi que a praga cessou, né? Como foi que foi resolvido, cessou a praga? Primeiro que nós vemos a reação de Davi e dos anciãos de Israel foi uma reação assim de humildade. Eles se humilharam diante de Deus, né? Porque o profeta Gad estava lá. Davi sabia exatamente por que estava acontecendo aquilo. Ele não deveria ter enumerado o povo, porque foi uma demonstração de orgulho, de vaidade. E aí Davi se humilhou, né? Pequei grandemente contra o Senhor e tal. Verso aqui, 1 Crônica 21:8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Então Davi já se humilhou aí. Aí que mais aqui? E depois Davi e os anciãos de Israel se humilharam perante Deus, né? Diz aqui, então Davi, verso 16. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Eu estou lendo aqui no primeiro livro de Crônica, capítulo 21, e estou deixando lá o capítulo 24 de 2 Samuel de lado, né? Estou seguindo mais aqui o texto de Crônicas. Então Davi e os líderes de Israel sabiam o porquê da praga, do vírus, da epidemia. E sabiam que foi Deus que mandou. E se humilharam perante Deus, né? Aí vem aquela questão. Será que hoje, o que está acontecendo hoje no mundo, e até no Brasil, sobre essa questão da pandemia ou da epidemia, não é alguma coisa que tem a ver algo com isso? Neste caso aqui, qual deveria ser a atitude nossa? Eu creio que diante de Deus só podemos lidar com Deus nos humilhando, né? Nos arrependendo, consertando as coisas erradas da nossa vida. E, de repente, os nossos líderes também deveriam se colocar diante de Deus com sinceridade e com humildade, para que Deus, de alguma maneira, né? O caso aqui da Bíblia, que está registrado, as coisas funcionaram assim. Mas é uma questão de crer. E aí o certo é que, para que a praga cessasse, Deus mandou por meio do profeta Gad. Antes disso eu quero mostrar que Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo a Jerusalém. Vamos ver aqui. 1 Crônica 21:15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. Destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto a ele de Ornão, o Jebuseu. No outro texto vai dizer que Deus mandou que o anjo colocasse a espada na bainha, porque o próprio Davi viu, o anjo do Senhor estava erguido entre o céu e a terra, sobre Jerusalém, com a espada desembainhada na mão, apontando para Jerusalém. E Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Naturalmente, ao ver o povo se humilhar, os anciãos se humilhar, Davi se humilhar,
e vendo já 70 mil mortos, Deus se arrependeu, né? Teve misericórdia, compaixão, e mandou o anjo colocar a espada na bainha. Estudando essa questão do anjo com a mão, com a espada desembaiada na mão, apontando para Jerusalém, a minha conclusão é que, baseado, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 8, Deus mandou Josué estender a mão com a lança na direção da cidade de Ai. E quando Josué estendeu a mão com a lança na direção da cidade de Ai, foi um comando para que os seus guerreiros atacassem a cidade. Então, o meu entendimento é que o anjo que aparece com a espada desembaiada, apontando para Jerusalém, é um comando que ele está dando. Aparece um anjo só, mas, à luz de outros textos, nós vemos que o anjo não está só. É porque Deus, para não amedrontar os seres humanos, ele deixa aparecer só o comandante. Muitas vezes aparece na Bíblia um anjo, mas às vezes é só o comandante que aparece. Os demais estão invisíveis. Então, quando ele aponta a espada na direção de Jerusalém, na direção é um comando para o exército de anjos atacar com essa praga, né? Depois lá em Atos 12 nós vemos que um anjo fere a Herodes, que morre comido de vermes. E são realidades do mundo espiritual, que os seres humanos não veem com os seus próprios olhos, são invisíveis, mas que a Bíblia revela. É uma questão de crer, né? O ser humano, por mais orgulhoso que seja, ele não tem acesso às realidades invisíveis, e que a Escritura revela, e que nós sabemos que são reais. Então esse anjo estava causando a destruição, e Deus mandou, e ele obedeceu a Deus, né? Tem gente que gosta de dar ordem para anjo, eu não vejo na Bíblia nenhuma autorização para qualquer ser humano dar ordem para anjo. Eu creio que a questão é assim. Nós falamos com Deus, quem dá ordem para o anjo é Deus, né? Eu acho que anjo não obedece à ordem de ser humano. Mas tem alguns que dão ordem, eu já vi dando ordem para anjo e tal. Cada qual faz segundo crer, né? E aí o anjo falou para Davi, por meio do profeta Gade, para que Davi levantasse um altar na eira de Ornã, o Jebuseu, o Araúna, o Jebuseu, né? Nos dois registros aparecem esses dois nomes. Ornã, o Jebuseu, o Araúna, o Jebuseu, e esse Jebuseu significa que ele não era judeu. O Jebuseu era da nação de uma das nações canané, os Jebuseus. E nós sabemos que Davi, então, ele levanta esse altar. Um altar, Deus sempre ele exige altar. Por todo o Antigo Testamento, Davi era Abraão era um homem que onde chegava levantava um altar. Porque o altar é lugar de adorar algum Deus. Se não for o Deus verdadeiro, são deuses falsos, né? Mas eu acredito que um altar tem a ver com a adoração de um Deus. Você faz um altar para adorar uma divindade. E para colocar ofertas, holocaustos, aqui ele falou holocaustos e sacrifícios. Holocausto é uma oferta queimada. Matava o animal, colocava sobre o altar e queimava. Supostamente o cheiro, a fumaça da carne assada ali subia como um cheiro agradável às narinas de Deus. O certo é que Davi, por orientação então do anjo que ordenou ao profeta Gade, que ordenou a Davi, e Davi foi edificar esse altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Araúna, ele ofereceu a Davi os bois para o holocausto, ofereceu a madeira, provavelmente do arado, que estava lá para fazer o altar. E aí Araúna disse: eu dou tudo de graça para você, Davi, ó rei. Mas Davi, ele não aceitou. Ele disse: olha, eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. De repente ele está revelando um princípio. Como Deus é o Deus das primícias, Deus quer a melhor parte para honrar, dada a sua excelência, a sua soberania, a sua grandeza. Então Deus aceita a melhor parte. E aí Davi não quis oferecer a Deus algo que não lhe custasse nada. Deve ser um princípio, né? Algumas pessoas às vezes dizem: eu vou oferecer isso aqui para Deus, porque alguém me deu, não me custou nada. Mas de repente, à luz de outros textos, quanto mais caro sair para nós aquilo que nós vamos dar para Deus, mais valor tem para Deus. Então Davi fez esse altar e ele ofereceu esses holocaustos e esses sacrifícios. E aí aplacou a ira de Deus. Sempre tem essa questão aqui.
Vê que no início do capítulo diz que lá em 2º livro de Samuel, capítulo 24, diz que a ira de Deus se acendeu contra Israel. E aqui a ira de Deus foi aplacada. Tem até uma discussão, né, uma controvérsia sobre este assunto, porque o Novo Testamento diz que Jesus era a propiciação, né? João diz, a primeira carta. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então João diz que Deus está irado contra toda a humanidade por causa do pecado. Mas Jesus foi a propiciação, ou seja, um sacrifício propiciatório para aplacar a ira de Deus. Eu lembro que essa palavrinha hilasmos aparece só 2 vezes no grego do Novo Testamento, na primeira carta de João. Que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, para aplacar a ira de Deus. E por isso que João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso, creio que é 36, termina dizendo assim, quem crê no Filho tem a vida. Todavia aquele que desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Jesus, ele foi a propiciação, quando ele se ofereceu a si mesmo como um sacrifício no altar para aplacar a ira de Deus. Eu sei que muita gente não gosta de falar da ira de Deus, mas não adianta fugir, está na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a ira de Deus contra o pecado. Algumas pessoas gostam de separar assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade. Só que a ira acaba se abatendo sobre o pecador, porque é muito difícil separar o pecador do pecado, né? Quando a ira de Deus se levanta contra o pecado, mas as consequências vai cair no pecador, porque aqui em Israel 70 mil morreram, né? Então não adianta fantasiar. E aí, essa história termina assim. No 2º livro de Crônica, termina dizendo o seguinte, 21, no primeiro livro de Crônica, 21, 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu, sobre o altar do holocausto. Esse textozinho aqui. Deus respondeu com fogo sobre o altar. É semelhante à história do profeta Elias, né? Quando os profetas de Baal, lá Deus também respondeu com fogo sobre o altar do holocausto, quando Elias orou. E aí, quando chega no Novo Testamento, aí já vou entrar um pouco na questão dessa controvérsia aqui, que muita gente, crente, gosta muito de falar em fogo. Fogo, fogo. Só que é o seguinte, no Antigo Testamento, Deus responde com fogo sobre o altar. Quando chega no Novo Testamento, isso muda. Agora, quem cai sobre o altar agora é o Espírito Santo. Né? Então, por isso que Romanos 12:1 diz assim, Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo caiu sobre os discípulos no cenáculo. Veja que era para cair fogo. No Antigo Testamento caía fogo para consumir o holocausto e destruía. No Novo Testamento caiu o Espírito Santo para purificar. No dia de Pentecostes caiu. Em Atos 10:44, enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, diz lá, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Então você vê que muda no Novo Testamento quando o altar é erguido, o altar, os holocaustos são pessoas vivas. Então pessoas vivas sobre o altar são pessoas orando, mas com a vida consagrada, renunciando a tudo para fazer a vontade de Deus. Então o Espírito Santo cai. Não é para consumir agora, mas é para purificar. Para purificar. O fogo purifica também, mas também destrói. Então é bom observar esses detalhes para nós não ficarmos aí tropeçando em heresia. Então termina dessa maneira aqui, o fogo caindo sobre o altar. No 2º livro de Samuel, capítulo 24, termina assim. 2º livro de Samuel 24:25. Edificou ali Davi um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Deus se aplacou, passou a ira, né? E cessou aquele castigo sobre Israel. Deus se aplacou para com a terra.
e cessou aquele castigo sobre Israel. Será que temos alguma coisa a aprender, nós do Brasil, né, sobre essa epidemia hoje? Fica aí a dica, né, para aqueles que creem, aplacar a lei de Deus, se arrependendo, se humilhando diante de Deus e procurando agradar a Deus, porque tem coisas que só a intervenção divina pode resolver. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.